Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Muito bom dia, boa sexta-feira. O Atlético ganhou, agora a gente tem o final de semana todo para secar os times na Série B, para acompanhar a Série A, para ficar tranquilão. Acho que não tem melhor cenário futebolístico possível do que esse. Mas, rapaziada, eu quero falar sobre o grau de ansiedade de vocês, tá? Porque antes da competição começar, eu senti que o torcedor do Atlético ele estava muito preocupado em relação ao que seria a segunda divisão, até pelo fato de ser uma competição que o torcedor não disputa há muito tempo, que o torcedor não acompanha o time há muito tempo. Então a referência que o torcedor do Atlético tinha de segunda divisão era a segunda divisão lá de 2012, cara. São mais de 10 anos de diferença da segunda divisão de 2025. Então aquele senso de equilíbrio que a gente viu em 2012 com a classificação do Atlético no último momento apavorava o torcedor, incomodava o torcedor, e o torcedor ele notou muito receoso nessa Série B. Só que eu acho que depois de 2 jogos, eu acho que a gente já conseguiu ter um pouco de noção o que é a competição. Tanto contra a Paysandu, um jogo fora de casa, acho que é um jogo muito simbólico de Série B, enfrentar o Paysandu no Mangueirão, e um dos jogos mais difíceis para disputar dentro de casa. Um jogo que até a temporada passada era um confronto de Série A contra a equipe do Criciúma. Então por isso que eu fiz essa brincadeira pegando aquele meme, né? Torcedores, calma. Porque eu acho que dá para ter uma calma maior em relação a todo o receio que vinha existindo, principalmente no sentido de entender que o Atlético é o melhor time da competição. Eu acho que nesses 2 jogos ficou muito claro que quando o Atlético bota a bola no chão, quando os principais jogadores do Atlético trabalham a bola, o Atlético é o melhor time da competição. Não é, assim, um devaneio como muita gente achava. Acho que a gente mostrou contra o Criciúma e contra o Paysandu um controle nos nossos melhores momentos dentro do jogo, cara, que é um controle de time dominante. Que é um controle de time que sabe o que tá fazendo. O primeiro tempo contra o Paysandu e a reta final do jogo, o primeiro tempo contra o Criciúma e a reta final do jogo, foram momentos, cara, que o Atlético botou a bola no chão, Velasco aparecendo bem, Zapelli aparecendo bem, Luiz Fernando aparecendo bem, Filipinho aparecendo muito bem, e o Atlético tendo alternativas de como atacar. Atacava pela direita, atacava pela esquerda, um ataque mais posicional, enfrentando uma defesa fechada, um ataque mais em transição. Então, se a gente pegar esse recorte, todo o receio que existia sobre esse subir ou não subir, ele vai para trás. Ele fica para trás, ele fica de lado, não tem jeito, sabe? E o Atlético vem mostrando muita coisa legal nesse início de Série B para o torcedor ficar menos desconfiado ainda. Eu não tenho como não falar sobre o protagonismo técnico de Zapelli e Velasco. Assim, o Luiz Fernando ainda falta ter aquele jogo de Série B. Acho que, por exemplo, o jogo contra o Criciúma foi bem melhor do que o jogo contra o Paysandu. Mas o jogo de Zapelli e o jogo de Velasco, em ambas as partidas, são jogos muito influentes. O Zapelli muito mais no sentido de organizar e dar ritmo à equipe. Um jogador muito inteligente na capacidade de passe, um jogador muito inteligente na capacidade de construir um ataque, dar início, meio e fim a um ataque. Hoje, mais uma vez, sai como líder de passes decisivos da equipe. E quando a bola chega no último terço, pro ataque ter mais esse refino técnico, pro ataque ser mais qualificado, ele precisa passar tanto por Zapelli quanto por Velasco. Porque às vezes fica muito previsível. Ah, não, vai passar pelo Zapelli, mas você tem a alternativa do Velasco, que é o nosso motorzinho. É um jogador muito tenso, toca muito na bola, imprevisível, busca fundo, busca dentro, tá sempre trocando passes de forma rápida, tá sempre esperando a ultrapassagem do lateral. Então, assim, cria um mecanismo ali dele puxar pra dentro, levar pro fundo. Quando vem pra dentro, sabe atuar entre linha, vai lá pro lado esquerdo, gerar superioridade numérica na zona da bola. Então, esses 2 jogadores, deixam claro que a gente já tinha de forma muito nítida no Paranaense, que são nossos principais jogadores. Aí você tem o Alan, 2 participações em gol, e logo depois você vê o Renan Peixoto com 2 participações em gol. Dos nossos 4 gols na competição, os 4 têm um toque no centroavante.
existia uma preocupação muito grande o que seria o ataque do Atlético. Era um drama que a gente vivia com o Babi, com o Diório, enfim, com o Mastriani. Em 2 jogos, 4 participações em gol dos nossos atacantes, não necessariamente marcando gols, cada um marcou um, mas participando desse processo de construção. Kardec saindo da área, gerando a jogada do gol contra o Paysandu, e o Peixoto fazendo um belo gol contra a equipe fazendo quase um gol, né? Contra a equipe do Criciúma, o goleiro pega no rebote, o Palácios vai lá e faz o gol. Aí você, tem esse mecanismo, você tem um Filipinho crescendo, gente. Você tem um Filipinho fazendo uma partida de um ótimo segundo volante. A gente tem muito esse receio do qual é a versão do Filipinho nessa relação dele com a bola. Mas, cara, o Filipinho botou a bola no chão, tirou o time de pressão, transicionou bem, pegou a bola, organizou, interagiu com o Velasco, interagiu com o Palácios. Cara, é isso que eu espero, por exemplo, das cobranças que eu faço para a utilização do João. E o Filipinho, em pouco tempo, já mostra que tem essa versatilidade para dar essa dinâmica ao meio campo, sabe? Aí você tem boas participações do Palácios, 2 participações de gol em um jogo. Você tem um sistema defensivo sólido. Eu falo com tranquilidade que o Atlético tomou 2 gols ocasionais. A gente precisa tomar muito cuidado com os erros individuais, assim como foi o erro do Fernando e assim como foi o erro do Raul. Mas a zaga do Atlético, ela tem uma face muito legal. Com o Abraão, esse zagueiro mais físico, e começa muito bem a trajetória do Abraão pelo Atlético. Ele dá uma travada dentro da área contra o Criciúma muito bonita, mas mais do que isso, uma boa proteção de área, uma boa capacidade de ganhar duelos pelo alto, e o Léo mais móvel, o Léo ganhando muitos duelos também. Acho que a gente precisa tirar da cabeça todo o preconceito que existia naquele cenário de o Léo Pelé do Vasco, o Léo Pelé do Atlético é um bom jogador. A zaga do Atlético é uma boa zaga e ainda tem a opção do Tobias. Aí você tem, alguns jogadores saindo do banco e sendo importantes, Patrick, Juliano, entrando, dando uma maturidade, dando uma experiência em momentos decisivos do jogo. Gostei das 2 entradas do Patrick. E assim, uma das principais notícias que, me faz sorrir nesse time é o Isaac. Ter um 12º jogador com capacidade de participar de gols, e novamente, em 2 jogos, 2 participações em gol do Isaac. Falta entrar o gol, falta ele acertar a finalização, mas vem conseguindo ser influente na construção do resultado. Mas mais do que isso, na capacidade de mudar ritmo de jogo do Atlético durante momentos que o Atlético, precisa dar uma pressionadinha maior, tá empatando o jogo, o Isaac entra, faz o ataque do Atlético ser mais agressivo, faz o ataque do Atlético ser mais intuitivo, mais inventivo, ter essa imprevisibilidade, tem essa, é um ataque mais jovem, mais leve, que eu gosto muito e valorizo muito. Então o Atlético apresentou bons argumentos, e óbvio que ainda existem problemas na saída de bola, nos erros individuais, em perder o controle do jogo, mas o Atlético começa a Série B de maneira muito positiva, pelo menos pra mim. Então o recado que eu tenho pra dar pra vocês é mais ou menos esse. Torcedores, muita calma mesmo. Valeu? Tamo junto, é nóis.